Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Então, hoje a nossa aula é sobre oração adverbial reduzida de infinitivo. Isso. O nome é complicado? É. O conteúdo é complicado? Também. Então, você precisa ter uma noção ou saber de fato, que é o ideal, o que é uma oração subordinada adverbial, o que é uma oração subordinada substantiva, o que é uma oração subordinada adjetiva. Mas para esta aula de hoje, você precisa saber o que é uma oração subordinada adverbial. Se você não souber o que é uma oração subordinada adverbial desenvolvida, vai ficar difícil compreender como é que esse processo de transformá-la em reduzida de infinitivo. Então, eu fiz aqui uma revisão de período simples, na análise, para a gente tentar chegar nessa redução, né? Nessa forma reduzida de infinitivo dessas orações. Eu espero que vocês compreendam. Não me julguem, por favor, porque eu fiz manual, tá? Tentei colorir tudo, mas eu espero realmente que vocês compreendam a forma de raciocínio que eu criei para vocês tentarem entender. Eu vou mostrar agora. Por favor, não sorriem de mim, tá? Então, continuando. Oração adverbial reduzida. Então, o que eu preparei para vocês? Primeiramente, uma análise morfossintática de um período simples, tá? Então, eu tenho o seguinte período simples. Ela fazia isso antes da aposentadoria. Como é que eu vou analisar morfologicamente esse período simples? Ela fazia isso antes da aposentadoria. Quem fazia isso antes da aposentadoria? O sujeito, né? Ela. E ela é um pronome pessoal do caso reto, né? Só que quando esse pronome desempenha a função de sujeito, ele passa a ser um pronome substantivo. Ok. Fazia isso antes da aposentadoria, vai ser o quê? O predicado. Ok, não vamos entrar nesse assunto. Por que eu sei que é um período simples? Porque apresenta apenas um verbo, que é o verbo fazia, né? Ok. Só que para a gente compreender a oração adverbial reduzida, a gente entende que precisamos de um advérbio. Mas vamos prosseguir. Análise morfológica. Ela é um pronome substantivo, fazia é o verbo, isso é um pronome substantivo, porque desempenha a função de substantivo. E ela fazia isso quando? Em que tempo? Antes da aposentadoria. Então, antes da aposentadoria, vai ser uma locução adverbial de tempo, né? Que desempenha a função de advérbio de tempo. Ok. Na análise sintática, eu vou analisar as funções, né, dessas classes gramaticais. Então, ela vai ser o sujeito simples, fazia é um verbo transitivo direto, porque quem faz alguma coisa, faz o quê? Isso é o objeto direto do verbo fazer. Então, ela fazia isso quando? Em que tempo? Antes da aposentadoria. Então, antes da aposentadoria, vai desempenhar a função sintática de adjunto adverbial de tempo. E é nessa função sintática aqui que nós vamos focar. Nós precisamos compreender essa função de advérbio no período simples para podermos compreender a oração subordinada adverbial desenvolvida e logo em seguida reduzir essa desenvolvida para a reduzida de infinitivo, ok? Então, aqui nós temos a oração adverbial reduzida. O que nós vamos fazer nessa segunda explicação? Nós vamos transformar o período simples. Lembra do período simples? Ela fazia isso antes da aposentadoria? Pois é, nós vamos transformar esse período simples em período composto. Qual é a característica do período simples? Apresenta apenas um verbo. Logo, a característica do período composto apresenta
2 ou mais verbos. Então, vamos lá. Ela fazia isso antes da aposentadoria. Antes da aposentadoria é adjunto adverbial de tempo. Ok, então nós vamos transformar esse substantivo aqui, aposentadoria, em um verbo conjugado. Aposentar-se. Ou poderia ser qualquer outro verbo conjugado, desde que esteja dentro do contexto do período. Então, ela fazia. Então, ela fazia isso. Fazia isso quando? Antes que se aposentasse. Então, tá dando uma ideia de tempo. E com outra característica do período composto por subordinação, das orações adverbiais, elas apresentam conjunções. Antes que é uma locução conjuntiva subordinativa temporal. Então, antes que é uma locução conjuntiva subordinativa temporal. Então, eu acrescentei uma conjunção, né, uma locução conjuntiva e transformei o substantivo em verbo conjugado. Então, ficou assim o período composto por subordinação. Ela fazia isso antes que se aposentasse. Período simples, ela fazia isso antes da aposentadoria. Período composto, ela fazia isso antes que se aposentasse. Como é que eu vou classificar esse período composto por subordinação? Eu vou dividir. A oração principal fica, ela fazia isso. E a oração subordinada adverbial temporal fica antes que se aposentasse. Então, antes que se aposentasse, eu vou chamar de oração subordinada adverbial temporal e oração desenvolvida. Então, uma oração desenvolvida é aquela que apresenta conjunção e um verbo conjugado. Ok? Então, agora nós vamos transformar a oração desenvolvida em oração reduzida de infinitivo. Então, vamos relembrar. A oração desenvolvida era, ela fazia isso antes que se aposentasse, né? Como eu disse, apresenta uma locução conjuntiva e um verbo conjugado. Então, eu vou pegar essa oração subordinada adverbial temporal e vou transformá-la em oração reduzida de infinitivo adverbial temporal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou eliminar a conjunção e vou transformar esse verbo conjugado em verbo no infinitivo. Então, como é que fica? Ela fazia isso antes de se aposentar. Professora, mas antes de não é uma conjunção? Não. Apesar de parecidas, são diferentes. Antes de é uma locução prepositiva, desempenha a função de preposição. E antes que é uma locução conjuntiva, desempenha a função de conjunção. Cuidado. Então fica como? Ela fazia isso antes de se aposentar. Então lembram que era o substantivo aposentadoria? De aposentadoria eu transformei num verbo conjugado aposentar-se. Desculpem. E aposentar-se eu transformei no verbo no infinitivo, aposentar. Então, eu tenho agora uma oração reduzida de infinitivo adverbial temporal. Ela fazia isso antes de se aposentar, ok? Então, vamos recapitular. Oração adverbial reduzida de infinitivo. Nós temos o período simples, que é aquele que apresenta apenas um verbo. Ela fazia isso antes da aposentadoria. Antes da aposentadoria, exerce a função de locução adverbial de tempo, não é isso? E exerce a função sintática de adjunto adverbial de tempo. Ok, então o nosso foco é o advérbio. O advérbio eu fiz o que no período composto por subordinação? Eu transformei o advérbio em oração. Para eu transformar em oração, eu tenho que acrescentar um verbo. Um verbo, período simples. 2 verbos, período composto. Então, além de eu conjugar o verbo, né? Além de eu conjugar o substantivo aqui, eu transformar o substantivo em verbo, né? Deixando ele conjugado, eu acrescentei uma locução conjuntiva, né? Então, ficou, ela fazia isso antes que se aposentasse. Antes que locução conjuntiva subordinativa temporal,
Ok. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta oração, né, que está desenvolvida, que é uma oração subordinada adverbial temporal, e vou transformar em reduzida de infinitivo. Para eu transformar em reduzida de infinitivo, eu tenho que eliminar a locução conjuntiva e transformar o verbo conjugado em verbo no infinitivo. Ela fazia isso antes de se aposentar. Lembrando, antes de é locução prepositiva. É diferente de antes que é uma locução conjuntiva. Então, aqui eu não tenho conjunção. Ela fazia isso antes de se aposentar. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Ave Maria, como é grande esse nome. É grande mesmo. Observação. Professora, infinitivo são só aqueles verbos que terminam com R? Na teoria são os verbos que terminam com R. Porém, nós temos o infinitivo flexionado, né? Trazer, infinitivo, terminou com R, beleza. Mas trazeres, trazermos, trazerdes, trazerem, também estão no infinitivo. Só que estão no infinitivo flexionado, que a gente vai chamar também de infinitivo pessoal. Algumas gramáticas trazem assim. Então, muita atenção, tá? Nesse infinitivo flexionado, porque ele acaba sendo pegadinha em algumas situações, algumas provas, em alguns concursos. Muita atenção. Vamos lá, não sei se dá para vocês olharem direitinho, mas essa aqui é uma atividade, eu vou explicar como fazê-la. Nós vamos transformar as orações desenvolvidas em orações reduzidas e classificá-las, lógico. Então vamos lá, nós temos aqui, participaremos da gincana porque estamos preparados. Nós temos aqui uma oração desenvolvida. Quem é a oração principal? Participaremos da gincana. Primeiro verbo, participaremos. Quem é a oração desenvolvida? Porque estamos preparados. Porque estamos preparados, está aqui a conjunção subordinativa causal. E esta é uma oração subordinada adverbial causal. Ok, então período composto por subordinação. Participaremos da gincana, oração principal, porque estamos preparados, oração subordinada adverbial causal. Beleza. Agora nós vamos transformar essa oração desenvolvida em oração reduzida de infinitivo. Como é que a gente faz? Eliminamos a conjunção. E a gente pode substituir por uma preposition, né? Então, porque estamos preparados, fica por estarmos preparados. Estarmos, professora. Olha o que eu falei na observação. Nós temos aqui um verbo no infinitivo flexionado. Nós temos um verbo no infinitivo, porém ele está flexionado. Então, nós temos uma oração reduzida de infinitivo. Então, como é que fica o nosso período composto por subordinação? Por estarmos preparados, vírgula. Por que tem essa vírgula? Porque não deixa de ser um advérbio. Participaremos da gincana. Então, por estarmos preparados, é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Por que é causal, professor? Porque dá ideia de causa, gente. E a oração principal, participaremos da gincana. Qual é a causa de participarmos da gincana? É porque estamos preparados, ok? E aí vocês vão fazer do jeito que eu expliquei essas 4 alternativas, esses 4 períodos compostos por subordinação. Vamos lá. Não abriremos a porta porque ouvimos a campainha. Escolherei um cachorro para que seja meu animal de estimação. Assim que cheguei ao escritório, encaminhei-me para a sala de reuniões. E embora não tivesse vencido todas as partidas de tênis, foi para a final. 15 minutos. Ai, meu Deus. Não sei se esse vídeo ficou legal, tá? E eu espero que vocês gostem, entendam. E partiu o segundo.